Sabe, você quer se sentir confortável, quer ter amigos e quer ser como nos primeiros tempos, sabe, sendo baixinho, com 1,5 metros de altura. Danny DeVito acabou de completar 80 anos, mas sua história de vida é de partir o coração. Sua própria mãe admitiu que nunca o quis. Seu pai se tornava violento todas as noites quando bebia. A polícia foi chamada à sua casa 17 vezes antes mesmo de Danny completar 15 anos. Mas essa não é a pior parte. Danny esconde um segredo doloroso há décadas, uma condição rara que lhe causa agonia diária. Hollywood ofereceu-lhe milhões para fazer cirurgias plásticas e mudar o rosto. Ele recusou e queimou o contrato. Agora, aos 80 anos, a verdade sobre seu sofrimento finalmente vem à tona. A vida de Danny DeVito não começou fácil. Ele nasceu em Neptune, Nova Jersey, em 1944, e desde o início, as probabilidades estavam contra ele. Sua mãe, Julia, já tinha 40 anos e criara vários filhos. Ela não queria outro. Anos depois, ela admitiu isso abertamente. Eu não o queria, mas tenho muito orgulho dele. Esse tipo de confissão poderia destruir qualquer um, mas para Danny tornou-se combustível. Aquele sentimento inicial de rejeição nunca o abandonou, e ele o carregou como uma sombra durante toda a infância. Mas em vez de se deixar abater, ele seguiu em frente. Queria provar que tinha valor. Mas suas lutas não pararam por aí. Em casa, a vida era imprevisível. Seu pai, Daniel Sr., era um homem gentil durante o dia. Ele era dono de uma loja de doces em Asbury Park e era muito querido. Mas quando a noite chegava e o álcool fazia efeito, ele se transformava em outra pessoa. Irritado, barulhento, até violento. Danny aprendeu a observar os sinais, o som de garrafas, a maneira como os passos do pai mudavam. Às vezes ele se escondia em armários, outras vezes corria para a casa dos vizinhos. Entre 1950 e 1955, a polícia foi chamada à sua casa pelo menos 17 vezes. Essas experiências da infância deixaram marcas profundas. Anos depois, ele próprio se manteve sóbrio e até criou um programa de apoio chamado Little Giants em 1992. O programa já ajudou mais de 15 mil crianças de lares como o dele a obterem o apoio necessário. Aos 14 anos, Danny sabia que precisava sair dali. Seu bairro estava se deteriorando. A heroína estava por toda parte. 2 de seus amigos de infância morreram antes de completarem 16 anos. Então ele fez um plano. Estudou muito, juntou $237 com pequenos trabalhos e convenceu o padre de sua paróquia a conversar com seus pais. Seu objetivo era entrar para uma escola preparatória de oratória. Ele escolheu o momento certo. Pediu permissão aos pais somente quando seu pai estava sóbrio e se sentia culpado. Sua mãe, sentindo o peso da rejeição do passado, concordou. Essa decisão provavelmente salvou sua vida. Dos 12 amigos daquela época, apenas 3 passaram dos 25 anos sem acabar na prisão ou viciados em drogas. Havia algo mais também. Danny tinha uma rara condição genética chamada doença de Fairbanks. Por isso, ele só atingiu 1,47 m de altura. Mas não era só uma questão de altura. Doía muito. Seus quadris, joelhos e costas doíam constantemente. Aos 20 e 30 anos, seu nível de dor frequentemente ficava entre 6 e 8 em uma escala de 10. Mesmo assim, ele não desistiu. Ele fazia suas próprias cenas de ação. Ele até desmaiou 4 vezes durante as filmagens de Um Estranho no Ninho e fingiu que era apenas parte do papel. Ele nunca se tornou dependente de analgésicos, mesmo quando os médicos os ofereciam, e discretamente doou mais de $12 milhões para ajudar a financiar tratamentos para outras pessoas com problemas ósseos como os dele. Ele nunca colocou seu nome nos projetos. Não queria atenção. Só queria que os outros sofressem menos. Antes de atuar, ele tinha outra profissão, uma que a maioria dos fãs não imagina. Ele era esteticista, estudou para isso, dedicou 1.500 horas de formação e se formou em segundo lugar na sua turma na escola de beleza. Ele trabalhava no salão da irmã, Angela, chamado Curl Up and Die. Ficou tão bom nisso que as pessoas marcavam horário com meses de antecedência. Ele até ganhou prêmios por um penteado chamado Neptune Twist. Levava a coisa a sério, mesmo tendo começado apenas para conhecer garotas. Um dia, enquanto fazia o cabelo de uma cliente, o marido dela, um produtor teatral, disse a Danny para fazer um teste para uma peça. Foi assim que tudo começou. Danny não sonhava em ser ator. Em 1962, ele se inscreveu na Academia Americana de Artes Dramáticas para aprender maquiagem.
Pediram-lhe que fizesse um monólogo e, embora não tivesse experiência, tentou. Interpretou uma cena de O Homem que Fazia Chover. Algo despertou nele. Ofereceram-lhe uma vaga, não para maquilhagem, mas para representação. Não aceitou de imediato. Voltou ao salão, mas 3 dias depois, a escola ligou novamente e ofereceu-lhe uma bolsa parcial. Essa segunda chamada mudou a sua vida. Alguns anos mais tarde, vivia em Nova York com um colega de quarto, Michael Douglas. Dividiam um pequeno apartamento com baratas, quase sem aquecimento, e uma renda de $75 que mal conseguiam pagar. Douglas manteve em segredo o fato de ser filho de Kirk Douglas. Eles comiam feijão enlatado e pão amanhecido. Certa vez, gastaram seus últimos $27 para imprimir fotos profissionais e entregá-las do outro lado da cidade. Enquanto Douglas conseguia alguns papéis, Danny era constantemente rejeitado, mas o laço entre eles permaneceu. Anos depois, Douglas pediu que Danny participasse do filme Um Estranho no Ninho. Esse foi o papel que mudou tudo. Antes dessa grande oportunidade, Danny enfrentou anos difíceis em Hollywood. Entre 1967 e 1970, ele fez 248 testes. Ele conseguiu apenas 3 trabalhos pequenos, ganhando menos de $800 no total. Para sobreviver, aceitou empregos estranhos, estacionar carros, ficar parado como um manequim em uma loja de roupas e até limpar jaulas no zoológico de Los Angeles por $185 a hora. Lia falas para chimpanzés só para manter a prática. Por um tempo, morou em seu velho Fusca, tomava banho na YMCA e comia em cozinhas comunitárias. Guardou essa história para si por décadas. Hollywood queria mudá-lo. Produtores e agentes disseram para ele fazer cirurgias. Alguns sugeriram quebrar e alongar suas pernas. Outros queriam remodelar seu rosto. Um estúdio chegou a oferecer-lhe quase $1 milhão em valores atuais se ele aceitasse. Ele recusou. Na verdade, queimou o contrato numa fogueira na praia. Recusou-se a se tornar outra pessoa em busca da fama. Sua resposta a um diretor de elenco o marcou por anos. Prefiro ser uma versão de primeira classe de mim mesmo do que uma versão de segunda classe de outra pessoa. Seus primeiros papéis pagavam pouco e eram repletos de dificuldades. Seu primeiro espetáculo off-Broadway pagava $25 por semana. Ele trabalhava em turnos noturnos em uma gráfica só para conseguir pagar o aluguel. Durante esse período, ele enfrentava uma profunda depressão. Quase desistiu. Seu primeiro filme lhe rendeu pouco mais de $200 e ele pegou pneumonia filmando em água gelada. Ele chegou a dormir em um celeiro para economizar dinheiro. Seu pai adoeceu em 1972. E Danny não podia ir muito para casa. Quando seu pai morreu, ele ficou arrasado. Ele se candidatou a um emprego nos Correios e pensou em desistir da carreira de ator. Mas no mesmo dia em que recebeu a carta de oferta de emprego, o telefone tocou. Tudo começou com uma audição para o filme Um Estranho no Ninho. Aquele momento mudou tudo. A dor, a pobreza, a rejeição. Tudo culminou naquela única oportunidade, e ele a aproveitou. Seu ex-colega de quarto, Michael Douglas, era o produtor. Ainda mais incrível, DeVito já havia interpretado o mesmo personagem, Martini, anos antes, em uma versão teatral. Então, quando a equipe de elenco ficou na dúvida, ele já estava totalmente preparado. O filme foi gravado dentro de um hospital psiquiátrico de verdade, e o elenco incluía até mesmo pacientes reais como figurantes. O ambiente era intenso, o que ajudou DeVito a trazer uma crueza genuína para a sua atuação. Ele apareceu em cena por apenas 5 minutos e 52 segundos, mas deixou sua marca. O diretor Milos Forman o apoiou mesmo quando o estúdio queria um nome de maior renome. O filme acabou ganhando 5 Oscars importantes. E embora DeVito não tenha sido indicado, ele finalmente estava no mapa. Então, em 1978, DeVito fez uma escolha que a maioria das pessoas considerou insana. Ele abdicou de 3 papéis no cinema para fazer um teste para uma sitcom de TV chamada Taxi. Seu próprio agente o aconselhou a não aceitar. Em Hollywood, todos diziam que trocar o cinema pela televisão seria um suicídio profissional. Mas DeVito confiou na sua intuição. Quando leu o roteiro, soube que tinha que interpretar o personagem Louis De Palma. Durante o teste, ele não se limitou a ler as falas. Ele apresentou um monólogo completo de 7 minutos
que deixou todos boquiabertos. A ABC estava receosa por causa da sua baixa estatura, apenas 1,47 mm. Mas o criador James L. Brooks ameaçou se demitir se não o escalassem. Essa era a força da sua confiança em DeVito. Danny nem sequer negociou um aumento salarial. Ele assinou o contrato imediatamente, mesmo sabendo que o salário era 40% menor do que o de outros atores. E assim, tudo mudou. Antes de Taxi, ele havia sido rejeitado em quase 200 testes em 3 anos. Os diretores de elenco diziam que ele era baixo demais, tinha uma aparência estranha, era diferente demais. Mas assim que a série estreou, ele se tornou uma sensação. Em apenas 8 episódios, recebeu mais de 11 mil cartas de fãs. Isso era inédito, especialmente para um personagem coadjuvante. Louis de Alma não era apenas engraçado. Ele era desagradável, grosseiro e assumidamente horrível, e as pessoas adoravam. Os censores recebiam de 3 a 5 cartas de reclamação por episódio só por causa de Louis. DeVito se preparava para cada cena sentando-se sozinho, em silêncio, e listando todas as pessoas que já o haviam rejeitado. Aquela raiva, aquela energia ia direto para a atuação. E funcionava. Em 1980, 93 dos americanos reconheciam Louis de Palma apenas pela voz ou pela silhueta. Sua cabine de despacho, construída para combinar com o tamanho de DeVito, tornou-se um dos cenários mais icônicos da história da TV. Então vieram os prêmios. Em 1980, DeVito ganhou um Globo de Ouro. Um ano depois, ganhou um Emmy. Chocou a todos. Louis de Alma não era um herói típico, nem mesmo um personagem simpático, mas as pessoas não conseguiam desviar o olhar. A vitória no Emmy foi especialmente doce porque DeVito havia sido ignorado durante a primeira temporada da série. Quando finalmente recebeu seu troféu, ele disse apenas 12 palavras. Obrigado, estou muito feliz com isso. Taxi é a melhor série da televisão. Tornou-se o discurso de agradecimento mais curto da história do Emmy. Naquele mesmo ano, os sites de apostas de Las Vegas apontavam Jack Albertson como favorito para ganhar o Globo de Ouro. DeVito o derrotou. Nos bastidores, alguns jurados sequer queriam indicá-lo. Achavam seu personagem tão detestável que não merecia ser premiado. Mas sua vitória mudou tudo. Provou que o público também podia amar vilões. Essa ideia moldou a televisão por décadas. A NBC chegou a tentar contratá-lo, oferecendo-lhe US 175 mil por episódio para ter seu próprio programa. Isso era mais de 11 vezes o que ele ganhava. Ele recusou. Queria permanecer fiel ao elenco de Taxi. Em meio a todo esse sucesso, DeVito conheceu Rhea Perlman, e aconteceu de um jeito inusitado. Ela estava namorando o colega de quarto de DeVito e foi até a casa dele para terminar o relacionamento. Foi aí que ela conheceu Danny. Eles conversaram por 6 horas naquela noite. DeVito contou depois que soube, em 22 minutos, que queria se casar com ela. Um ano depois, Perlman entrou para o elenco de Taxi para interpretar Louis. Os produtores nem sabiam que eles estavam namorando na vida real. A química entre eles era tão real que todos pensaram que era apenas uma ótima atuação. Após apenas 2 semanas, eles se mudaram secretamente para morar juntos, apertando-se no minúsculo apartamento de 42 metros quadrados de Danny. Mesmo depois de se casarem em 1982, mantiveram camarins separados no set para evitar qualquer favoritismo. O que a maioria das pessoas não sabe é que eles também trabalhavam juntos nos bastidores. Em 1983, discretamente fundaram a Jersey Films, sua própria produtora. Trabalhavam à noite e nos fins de semana, enquanto ainda filmavam Taxi. Mais de 40 anos depois, já participaram de 17 projetos juntos e até criaram uma regra. Eles nunca ficavam mais de 2 semanas sem trabalhar em algo criativo em equipe. Quando Taxi terminou em 1983, DeVito fez algo que a maioria dos atores de TV não conseguia. Migrou com sucesso para o cinema. Naquele mesmo ano, conseguiu um papel em Laços de Ternura, que ganhou o Oscar de melhor filme. Em 1984, roubou a cena em Tudo por uma Esmeralda, que arrecadou mais de 115 milhões de dólares com um orçamento de apenas 10 milhões. Ele voltou a trabalhar com Michael Douglas e Kathleen Turner na sequência A Joia do Nilo. Por volta da mesma época, ele aceitou um papel menor em Johnny Dangerously, apenas para se manter visível nas telas. Ele estava fazendo escolhas inteligentes, acumulando créditos em filmes enquanto ganhava impulso, mas em 1986, ele se entregou completamente ao papel de vilão
em Ruthless People. Ele interpretou um homem ganancioso que se recusa a pagar o resgate após o sequestro de sua esposa, e o público adorou. O filme custou 7,5 milhões e arrecadou mais de 71 milhões. DeVito recebeu uma indicação ao Globo de Ouro. Sua atuação foi tão extravagante que se tornou o ponto central de todo o filme. Ele não tinha medo de ser odiado. Essa confiança abriu mais portas. Em 1987, DeVito estreou na direção com Jogue a Mamãe, Throw Mama from the Train. Ele disse aos produtores que só atuaria no filme se também pudesse dirigi-lo, e conseguiu. As locações de filmagem foram cuidadosamente escolhidas por toda Los Angeles. Ele até tentou convencer Brian De Palma a participar do filme, mas a agenda não permitiu. Anne Ramsey, que interpretou a mamãe, fez muitas de suas próprias cenas de ação, mesmo após a cirurgia, e os hematomas que sofreu não a impediram. A cena final do trem levou 6 dias para ser filmada, e foi feita em uma linha férrea particular em Valência. O filme rendeu a DeVito elogios da crítica e outra indicação ao Globo de Ouro. Em 1988, veio Gêmeos. A ideia era ousada. Juntar DeVito com Arnold Schwarzenegger como gêmeos separados no nascimento. Parecia piada, mas funcionou. Os dois astros, juntamente com o diretor Ivan Reitman, não receberam salário adiantado. Em vez disso, fizeram um acordo para dividir 40% dos lucros. Foi um risco enorme, mas valeu a pena. O filme arrecadou os 216 milhões no mundo todo, o que seria equivalente a mais de 500 milhões de dólares hoje. Cada um deles ganhou entre 35 e 40 milhões de dólares. Esse filme mudou a forma como as pessoas viam DeVito. Ele não era mais apenas um ator coadjuvante excêntrico. Ele era um protagonista. Ele provou que não era preciso ser alto ou bonito para sustentar um filme. Bastava ser bom. Enquanto todos acompanhavam sua carreira de ator, DeVito também construía algo nos bastidores. Ele já havia dirigido um telefilme chamado The Ratings Game em 1984. Dirigiu um episódio de Amazing Stories em 1986, trabalhando novamente com Ria. E em 1989, reuniu seus colegas de elenco de Tudo por uma Esmeralda para A Guerra dos Roses. A história era brutal, engraçada e tocou em pontos sensíveis para muitos. Na Alemanha, o título chegou a virar gíria para divórcios litigiosos. O estilo de DeVito, engraçado, peculiar e emotivo, se destacou. Até os créditos iniciais, criados pelos lendários designers Saul e Elaine Bass, mostravam que o filme era algo especial. Não foi apenas um sucesso de bilheteria. Mostrou que DeVito conseguia equilibrar atuação e direção sem perder o foco. Então chegou 1992. Naquele ano, DeVito se transformou completamente para interpretar o Pinguim em Batman, O Retorno, dirigido por Tim Burton. Ele se entregou completamente ao personagem, passando horas sob a maquiagem para se transformar no vilão perturbado Oswald Cobblepot. Não era apenas uma fantasia. A atuação de DeVito foi selvagem, assustadora e, de certa forma, trágica. Os fãs adoraram. Ele chegou a ser indicado a melhor vilão no MTV Movie Awards. Anos depois, ele disse que interpretaria o Pinguim novamente com prazer se Burton também voltasse. Mas DeVito não parou por aí. Naquele mesmo ano, ele dirigiu Howa, um filme sério sobre o líder sindical Jimmy Howa. Jack Nicholson interpretou Howa e DeVito dirigiu e atuou ao seu lado. Foi uma mudança ousada em relação à comédia. Ele trabalhou com o famoso roteirista David Mememoth e fez um filme repleto de discursos, raiva e lutas de poder. Uma frase no trailer resumiu tudo. Vamos marchar e conseguir o que viemos buscar. DeVito mostrou que podia abordar histórias complexas e impactantes com maestria. Também em 1992, DeVito trilhou um novo caminho. Ele fundou sua própria produtora, a Jersey Films. Não foi apenas uma jogada de vaidade. Ele se juntou a Michael Schamberg e, mais tarde, a Stacy Sher. Juntos, eles construíram um dos estúdios independentes mais poderosos da década de 1990. DeVito queria encontrar ótimos roteiros e ajudar a transformá-los em filmes de verdade. E conseguiu. A Jersey Films mudaria a indústria. Em 1994, eles correram um grande risco com um roteiro ousado. Aquele filme era Pulp Fiction. Tarantino havia escrito algo sombrio, estranho e totalmente original. Quando um estúdio recusou o projeto, a Jersey Films o manteve vivo. Eles deram dinheiro e espaço para escritório à empresa de Tarantino. O orçamento total foi de apenas os 8 milhões de reais. Tarantino prometeu que o filme teria a
a aparência de um longa de US$ 25 milhões e cumpriu a promessa. Estreou nos cinemas em outubro de 1994, após uma pré-estreia no Festival de Cannes. Tornou-se um clássico e provou que DeVito tinha talento para trabalhos ousados e inovadores. Em 1996, DeVito dirigiu Matilda, um filme baseado no livro de Roald Dahl. Ele interpretou o terrível pai de Matilda e escalou sua esposa, Rhea Perlman, para o papel de mãe. O que tornou o filme especial não foi apenas o longa em si, mas o que aconteceu nos bastidores. A jovem estrela, Mara Wilson, estava lidando com o câncer de sua mãe. DeVito e Perlman cuidaram dela como se fossem da família. DeVito chegou a levar uma versão quase final do filme para o hospital para que sua mãe pudesse assisti-lo antes de falecer. Wilson diria mais tarde que eles eram como seus tios favoritos. A Jersey Films continuou produzindo filmes únicos. Em 1999, lançaram O Mundo de Andy, Man on the Moon, um filme sobre o comediante Andy Kaufman. DeVito havia trabalhado com Kaufman em Taxi, anos antes. Dessa vez ele interpretou o empresário de Kaufman e ajudou a produzir o filme. Jim Carrey fez uma atuação poderosa, incorporando Kaufman por completo. Os críticos elogiaram o filme, mas ele não teve um bom desempenho nas bilheterias. Mesmo assim, DeVito manteve-se fiel ao projeto. Ele se importava mais com a história do que com o dinheiro. Durante todo esse sucesso, DeVito escondia um segredo doloroso. Ele tinha a doença de Fairbanks, uma rara doença óssea que lhe causava dores constantes. Ele passou por diversas cirurgias, mas a dor sempre retornava. Hollywood o aconselhou a manter segredo. Disseram que se ele parecesse fraco, perderia o trabalho. Então ele continuou, mesmo quando doía ficar em pé. Durante sua participação em It's Always Sunny em Filadélfia, ele atuava apesar da dor e desmaiava fora das câmeras. Ele finalmente se pronunciou em 2025, cansado de ficar em silêncio. Ele queria que os médicos levassem a doença a sério, não apenas por ele, mas por outros que vivem com dor sem ajuda. Em 2015, DeVito e Perlman venderam sua casa em Beverly Hills. Eles a possuíam desde 1994. Era enorme, com 1.354 metros quadrados em um terreno de 8.094 metros quadrados, com adega, academia, ateliê de arte e 2 piscinas. Tinha tudo, mas, nessa altura, os 3 filhos, Lucy, Grace e Jake, já eram adultos. A venda não se resumia apenas a dinheiro. Marcava o fim de uma era para a família. Em 2006, aos 62 anos, DeVito juntou-se ao elenco de It's Always Sunny em Filadélfia. Inicialmente, a emissora não o queria. Achavam que ele era famoso demais. Mas o criador da série, Rob Melheny, lutou muito para tê-lo no elenco e funcionou. A audiência aumentou 227%. DeVito também não aceitou um salário exorbitante, apenas $70 mil por episódio, embora tivesse ganho 10 vezes mais no auge da sua carreira. Em 2010, o público jovem o conhecia mais por Frank Reynolds do que por qualquer outra coisa. DeVito não tinha medo de se entregar completamente ao humor. Em 2007, durante um episódio, ele se cobriu de álcool em gel e deslizou nu pelo chão. Isso não estava no roteiro. Tornou-se um momento lendário. Em outro, ele saltou de um sofá com a maquiagem completamente encharcada de suor. Ficou com uma irritação na pele, mas continuou. Em 2013, ele chegou a tomar banho em água suja. Quando alguém perguntou se era demais, ele respondeu: "Na minha idade, vaidade é apenas outra palavra para oportunidade perdida." Mas nos bastidores a dor nunca cessou. Em 2008, os médicos descobriram que ele tinha uma grave lesão nos discos da coluna. Em 2010, quase metade dos seus dias de filmagem eram passados com dores extremas. Suas manhãs começavam às 4h30 com 4 horas de fisioterapia. Ele pulava em uma pequena cama elástica, tomava banhos quentes e frios e até ficava de cabeça para baixo em seu trailer. Para uma cena em um toboágua em 2011, ele precisou de 19 tomadas e acabou com vasos sanguíneos rompidos no olho. Mas a cena entrou na versão final do filme. Em 2012, DeVito e Perlman se separaram após 30 anos de casamento. A notícia chocou a todos, mas os problemas começaram em 2011, quando DeVito trabalhava longas horas e surgiram rumores de uma amizade com uma mulher muito mais jovem no set de filmagem. Eles fizeram terapia 38 sessões, mas não conseguiram resolver a situação. Então, em 2013,
foram vistos de mãos dadas novamente. Ele havia alugado o mesmo lugar onde tiveram o primeiro encontro. Tentaram mais uma vez e ficaram juntos por mais 4 anos antes de se separarem definitivamente em 2017. Mesmo após a segunda separação, eles nunca se divorciaram. Chegaram a um acordo para dividir a fortuna sem ir ao tribunal. Em 2019, DeVito comprou uma casa a menos de 1 quilômetro da de Pearlman. Eles ainda conversavam todas as quartas e domingos. Todo mês, se encontravam no mesmo restaurante, na mesma mesa, como nos velhos tempos. O filho deles contou certa vez que ainda compartilhavam a mesma conta da Netflix e até trocavam mensagens enquanto assistiam às mesmas séries, cada um em sua casa. Em julho de 2023, DeVito doou $500 mil para um hospital em Nova Jersey. Não era um hospital qualquer, era o hospital onde ele nasceu, quando ainda se chamava Raleigh Fitkin Paul Morgan Memorial. Agora é o Jersey Shore University Medical Center. A doação de usar $500 mil não foi uma jogada de marketing, foi uma forma de retribuir. O hospital tinha acabado de ser classificado entre os 5% melhores do país em atendimento clínico. A doação de DeVito ajudou a financiar as necessidades mais urgentes dos pacientes. Robert Garrett, CEO da Hackensack Meridian Health, o elogiou por compreender o verdadeiro poder da generosidade. Até mesmo seu velho amigo Peter Canho, fundador da rede de lanchonetes Jersey Mike's Subs, afirmou que DeVito realmente se importava com a saúde e queria fazer a diferença. Por anos, Danny DeVito usou sua fama para se manifestar, não apenas sobre meio ambiente e saúde, mas também sobre política. E embora nunca tenha se acanhado em expressar suas opiniões, alguns dizem que isso lhe custou caro. Não há provas concretas, mas rumores circulam. Segundo um vídeo recente, a honestidade de DeVito teria incomodado alguns figurões de Hollywood. O mesmo vídeo sugere que quando ele começou a falar abertamente sobre sua condição física, a doença de Fairbanks, uma rara desordem que afeta o crescimento ósseo, foi discretamente afastado de alguns papéis. O vídeo afirma que ele começou a se manifestar em defesa de outras pessoas com deficiência, questionando por que Hollywood ainda se apega a padrões de beleza tão rígidos. Chega a alegar que produtores o pressionaram a se submeter a tratamentos experimentais para parecer mais normal. Nada disso foi confirmado por fontes confiáveis, mas a ideia nos faz questionar o verdadeiro preço da honestidade no mundo do entretenimento. Seu apoio a hospitais infantis que tratam doenças ósseas tornou-se uma missão pessoal. Viver com a doença de Fairbanks não é fácil. Ela causa dor nas articulações, rigidez e artrite precoce. Segundo relatos, DeVito manteve isso em segredo por anos, suportando a dor enquanto continuava atuando, dirigindo e produzindo. Recentemente, porém, ele começou a falar sobre o assunto não apenas por si mesmo, mas também por crianças que não têm condições de pagar pelo tratamento ou não têm ninguém que fale por elas. Ele quer mais pesquisas, ele quer um atendimento melhor e ele quer que Hollywood pare de fingir que só existe um tipo de corpo para aparecer na tela. Mas nem tudo correu bem. Em maio de 2025, Danny DeVito voltou a ser notícia, mas desta vez por um motivo diferente. Ele participou do programa Jimmy Kimmel Live e o que começou como uma entrevista normal rapidamente se transformou em uma tempestade. No início, tudo eram piadas e sorrisos, mas no segundo segmento, a situação ficou tensa. Ninguém sabe exatamente o que desencadeou a discussão, mas o que se seguiu foi tão acalorado que DeVito teve que sair do estúdio. A segurança teve que intervir, não para escoltá-lo para fora, mas para evitar que a situação piorasse. O momento viralizou, vídeos inundaram as redes sociais e hashtags como Danny vs Kimmel e #DeVito Unleashed estavam por toda parte. A internet explodiu em opiniões. Algumas pessoas o apoiaram. Elas viram aquilo como um raro momento genuíno em um mundo cheio de sorrisos falsos e falas decoradas. Outros não foram tão gentis. Chamaram a situação de colapso. Disseram que ele estava sendo pouco profissional. O debate ficou ainda mais acalorado quando outros comediantes se juntaram à discussão. Bill Burr o defendeu, dizendo que os atores muitas vezes são levados ao limite. Stephen Colbert e Seth Meyers fizeram piadas sobre o ocorrido em seus programas. De repente, aquilo não era apenas uma entrevista constrangedora. Tornou-se um evento da cultura pop. DeVito não ficou calado por muito tempo. Alguns dias depois, ele publicou uma mensagem online. Sem desculpas, apenas honestidade. Mantenho tudo o que disse, escreveu ele.
Às vezes, a verdade não é fácil de ouvir, especialmente sob os holofotes. A publicação só piorou a situação. Começaram a surgir notícias de que algumas de suas próximas aparições haviam sido canceladas ou adiadas. Nenhuma declaração oficial, mas rumores de uma lista negra silenciosa começaram a se espalhar. Jimmy Kimmel, tentando amenizar a situação, fez sua própria declaração. Tenho o maior respeito por Danny. Espero que possamos rir disso um dia, mas o estrago na lenda já estava feito. Mesmo com toda a agitação, Danny DeVito não se apagou. Ele continua trabalhando, continua criando. Aos 79 anos, ele está produzindo uma série documental esportiva chamada Game 7 para o Prime Video. É um projeto familiar. Seus filhos, Jake e Lucy, são coprodutores. DeVito diz que é um fã de esportes à sua maneira peculiar. É um tipo diferente de programa para ele, mas isso faz parte do seu charme. Ele nunca se limita a um único estilo. E claro, tem It's Always Sunny in Philadelphia. Ele interpreta Frank Reynolds desde a segunda temporada, em 2005. A série estava em baixa na época, e a chegada de DeVito mudou tudo. Sua energia caótica e timing perfeito ajudaram a transformá-la em um sucesso cult. Agora, quase 20 anos depois, ele ainda está lá, tramando, gritando, saindo de trás dos sofás, e o público ainda o adora.